A Associação Brasileira de Antropologia é a mais antiga das associações científicas existentes no país na área das ciências sociais, ocupando hoje um papel de destaque na condução de questões relacionadas às políticas públicas referentes à educação, à ação social e à defesa dos direitos humanos. E nós recebemos hoje no estúdio a presidente da entidade, Carmen Real. Como vai, Carmen? Boa noite. Boa noite, Carlos. Então, Carmen, explica um pouco para a gente, então, qual que é o papel principal, né, nesse momento da Associação Brasileira de Antropologia? Como você mesmo acabou de dizer, a ABA ela tem um papel muito importante no Brasil na defesa dos direitos humanos, na defesa de terras indígenas, de terras quilombolas. Na verdade, é uma associação que tem uma dupla face. Por um lado, ela reúne antropólogos que produzem um conhecimento qualificado sobre a realidade social brasileira e, por outro lado, ela intervém nas políticas públicas utilizando esses conhecimentos que são produzidos por esses antropólogos. E quais são os principais desafios, então, hoje da Associação Brasileira de Antropologia, Carmen? São os desafios da sociedade brasileira. É um momento onde o Brasil está mudando rapidamente em termos de inclusão social, onde está havendo um desenvolvimento acelerado. Agora, é preciso refletir que tipo de desenvolvimento é esse, que tipo de desenvolvimento nós queremos para o país. E se esse é o caminho certo, se nós estamos no rumo certo, e se esse desenvolvimento está sendo feito num diálogo com as populações que estão sendo atingidas por eles, por exemplo, populações atingidas por construções de barragem, populações indígenas atingidas por projetos de mineração, então, e outras questões, né? Por exemplo, essas últimas semanas a gente tem visto a atuação do Marcos Feliciano como na Câmara, quer dizer, isso aí é algo bastante complicado. Num lugar onde os direitos humanos deviam estar sendo defendidos, nós temos alguém que tem se manifestado seguidamente com manifestações racistas e homofóbicas. Então, a ABA tem se manifestado em favor da sua retirada, por exemplo. Essa semana nós assinamos uma carta que foi entregue também à presidente Dilma a respeito da saúde indígena, uma carta que inclusive foi apoiada pela Associação Norte-Americana de Antropologia, que é um outro grave problema. Então, todos os dias tem alguma coisa em que a gente tem que estar atento e tem que estar se manifestando, não para falar no lugar das populações, porque elas já têm voz própria, mas para falar ao lado delas, então, e oferecendo o que os antropólogos podem oferecer de melhor. Aqui no curso vocês têm 3 antropólogos atuando, né? A professora Margarete Nunes, a professora Ana Luísa Rocha e um outro professor também formado na URGS. E eu acho que o próprio fato de existir um programa de inclusão social aqui é muito importante. E a atuação dos antropólogos dentro da universidade até poderia se expandir nesse caso, né? Porque há coisas que os antropólogos têm a dizer. E eu acho que esse é o papel da ABA. E com certeza tem muito a dizer, e inclusive essa carta que você citou, eu tenho ela em minhas mãos aqui. E como é feito esse trabalho da ABA? Esse tipo de situação, a ABA, enfim, entra em contato com entidades ligadas aos indígenas, como é que é feito esse trabalho direto, enfim, dessa comunicação diretamente à Presidente da República? Uhum. Eu te parabenizo, isso é uma prova de bom jornalismo, você ter a carta aqui. Isso é o nosso trabalho, imagina. Funciona um pouco assim, Carlos, nós temos na ABA diversas comissões, e entre essas comissões existe uma, que é a Comissão de Assuntos Indígenas. Essa comissão, ela reúne antropólogos espalhados pelo Brasil em diversos grupos indígenas, em contato com eles. E o trabalho de antropólogo é de ficar em contato durante um longo tempo. Quando ocorre um problema, a comissão é acionada e ela elabora uma primeira versão de uma carta, no caso. Essa carta é um pouco discutida e depois a gente tenta fazer com que essa carta tenha outros apoios de outras associações. Nós temos trabalhado muito em conjunto com a SBPC
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que reúne diversas associações científicas brasileiras, e também nós temos trabalhado muito dentro do Conselho Mundial de Antropologias, que é uma entidade transnacional na qual a ABA tem uma liderança importante, inclusive tendo sido uma das suas fundadoras, e esse conselho reúne associações antropológicas dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, enfim, Japão, de diversos países no mundo, França. Eles costumam apoiar as ações que a ABA tem feito. A gente espera que a Dilma leia a carta e tome providências. É isso que a gente espera. Bom, e toda essa experiência vai ser passada agora na aula magna, então, da pós-graduação aqui da Fevale, né, Carmen? Olha, eu não sei se os alunos estiverem interessados, eu até posso falar sobre isso, mas eu pensei em falar um pouco mais sobre a internacionalização da pesquisa no Brasil, de modo geral, não só na antropologia, um pouco sobre a repercussão que tem tido essa emergência do Brasil economicamente no mundo e o quanto isso mudou a visão que a academia no resto do mundo tem sobre o Brasil. Hoje, os antropólogos brasileiros, os cientistas sociais brasileiros, eles têm um papel já de maior liderança do que há alguns anos atrás. Então, é um pouco sobre essa mudança nos últimos anos que eu pensei em falar. E da minha pesquisa. Essa pesquisa está sendo realizada agora sobre o futebol, né, cara? Isso, como exemplo de internalização da pesquisa, eu vou falar de uma pesquisa etnográfica feita em mais de 40 países sobre a imigração de jogadores e jogadoras de futebol brasileiras, né? A gente sabe que hoje a imigração é um tema importante no Brasil, nós temos cerca de 3,5 milhões de brasileiros vivendo fora, e entre esses brasileiros existem cerca de 3 mil jogadores de futebol, o que é um número maior do que os jogadores de futebol atuando nas 4 principais divisões. Então é um número muito significativo de profissionais e que estão espalhados pelo planeta. Então eu tenho procurado manter contato com eles e para tentar entender como é esse viver fora numa profissão específica que é o futebol. Carmen, infelizmente nosso tempo é curto, mas eu lhe agradeço, muito obrigado pela sua presença e boa palestra logo mais nessa aula inaugural aqui da pós-graduação da Fevale. Boa continuação, Carlos.